Olá, professores das disciplinas de língua portuguesa. Sou a PCNP Rosa e, junto com a PCNP Valéria, vamos iniciar o primeiro TPC específico, cujo tema será o currículo e as aulas não presenciais. Os objetivos são realizar a formação continuada dos professores de língua portuguesa, fortalecer a formação sobre o currículo paulista do ensino fundamental e do currículo vigente do ensino médio. O nosso percurso formativo será a sensibilização, o levantamento dos conhecimentos prévios, os questionamentos, o vídeo e atividade reflexiva, a problematização, a sistematização, o fechamento e mão na massa, com o preenchimento do formulário. Na sequência, a PCNP Isabel, que é a formadora geral do currículo, vai apresentar a parte geral do documento e logo após nós voltaremos para trabalhar a parte específica. Até mais! Olá, professores! Eu sou Isabel, PCNP de Ciências e também formadora do Currículo Paulista aqui na Diretoria de Ensino de Birigui, junto com o supervisor Monarim. Então, vamos iniciar o nosso percurso formativo. Como sensibilização, vocês vão acompanhar o vídeo do poema The Great Realization, A Grande Descoberta, do poeta Tom Foolery, que está disponível nesse endereço do YouTube. Tom Foolery, ele é um poeta britânico e ele escreveu esse poema para essa época agora da pandemia, esse momento que estamos vivendo atualmente. Conta aquela história do vídeo de novo, e aí eu vou pra cama. Mas, garoto, já tá tarde, você tá cansado e com sono. Por favor, é a minha favorita. Prometo que é a última vez. Ok, deita aí, garoto, embora eu saiba que você já conhece a história toda. A história começa bem antes em um mundo no qual eu vivia. Era um mundo de desperdício e maravilha, de pobreza e abundância. Vamos voltar um pouco para entender o que aconteceu em 2020. Veja, as pessoas expandiram suas empresas para negociar no mundo todo, mas elas cresceram tanto que se tornaram muito maiores do que poderíamos ter planejado. Sempre tivemos ambições, mas tudo ficou tão rápido. Você poderia ter qualquer coisa que sonhasse em um dia e com um clique. Percebemos que famílias haviam parado de conversar. Isso não quer dizer que elas nunca se falavam, mas o sentido deve ter se perdido e o equilíbrio da vida se rompeu. O olhar das crianças ficou mais limitado. E toda criancinha tinha um celular. Usavam filtros nas imperfeições, mas em meio a isso, se sentiam sozinhas. E todo dia o céu ficava mais denso, até não podermos mais ver as estrelas. Então voávamos em aviões para encontrá-las, enquanto logo abaixo lotávamos nossos carros. Dirigíamos o dia todo em círculos. Esquecemos como correr. Trocamos a grama por asfalto e reduzimos os parques até que acabassem. Enchemos os mares de plástico, porque o desperdício nunca foi detido. Até que todos os dias que você ia pescar, os animais já saíam da água embrulhados. Enquanto nós bebíamos, fumávamos e jogávamos, nossos líderes nos ensinavam por que é melhor não contrariar os lobbies. Mais conveniente é morrer. Mas então, em 2020, um novo vírus apareceu. Os governos reagiram e pediram pra gente se isolar. Mas enquanto estávamos confinados em meio ao medo e todo aquele tempo, as pessoas se livraram dos seus instintos e recordaram como sorrir. Elas começaram a dizer mais vezes obrigado e ligavam para as suas mães. Enquanto as chaves do carro juntavam poeira, elas esperavam ansiosamente para poder correr. E com o céu livre de tantos viajantes, a terra voltou a respirar. E as praias ganharam uma nova vida selvagem que logo seguiu para os mares. Algumas pessoas começaram a dançar, algumas a cantarem, algumas cozinharem. Estávamos acostumados a notícias ruins, mas notícias boas estavam a caminho. Então, quando encontramos a cura e fomos autorizados a sair, todos nós preferimos o mundo em que encontramos, em vez do que ficou para trás. Velhos hábitos foram extintos e abriram caminho para o novo. E todas as pequenas gentilezas foram enfim reconhecidas. Mas por que precisou de um vírus para trazer as pessoas de volta? Bem, às vezes você precisa ficar doente, garoto, antes de começar a se sentir melhor. Agora deite e sonhe com amanhã.
e com todas as coisas que podemos fazer. E quem sabe, se você sonhar forte o suficiente, elas se tornem reais. Agora chamamos isso de a grande realização. E sim, desde então houve muitas outras. Mas essa é a história de como tudo começou. E do porquê relembrar de 2020. E após a exibição desse vídeo, qual é a mensagem que o autor do poema quis retratar? Então, esse autor, ele mostra, algumas situações que vivenciamos antes da pandemia, algumas situações que estamos vivendo agora, durante o distanciamento social, e como poderia ser depois esse período da pandemia. Então, ele fala de um mundo melhor pós-coronavírus, em que as pessoas se lembraram de como sorrir. Elas começaram a bater palmas para dizer obrigado. Então, ele retrata aqui várias situações que as pessoas estavam não dando mais importância e que agora, durante o isolamento, elas anseiam para que tudo termine e então as coisas possam voltar à sua normalidade. E pensando nisso, nós temos alguns questionamentos agora para vocês durante esse período de distanciamento social em que as aulas acontecem de uma forma não presencial. Então, como você está se sentindo durante a pandemia com esse distanciamento social? E como está o contato com seus alunos? Está conseguindo interagir? E o desenvolvimento das habilidades? Que estratégia está usando? Você e seus alunos acompanham as aulas do Centro de Mídias? O que você está tendo como base para preparar os roteiros de atividades? Quais documentos ou materiais está utilizando para nortear o trabalho? Então, para pensarmos um pouquinho nesses questionamentos, e discutirmos depois, nós vamos então exibirmos o vídeo A Educação e o Professor nos Tempos da Pandemia, que está disponível nesse endereço do YouTube. Esse vídeo, na realidade, ele é um recorte de um texto escrito por Otávio da Mata. Esse texto, na íntegra, ele está disponível também no YouTube, para quem tiver interesse, e ele vai, então, falar sobre os professores agora durante as aulas não presenciais. Então, vamos assistir o vídeo. Na biologia, a gente aprende uma coisa muito importante sobre a natureza. A única constante é a mudança, e isso é uma certeza. Tudo bem, pode não acontecer tão de repente, mas os ambientes estão em transformação permanentemente. E não é a espécie mais forte que sobrevive. A competição sempre é ruim para os dois lados. Às vezes, quem se adapta é quem colabora e acolhe os desamparados. Empatia, isso nos permite evoluir. Hoje, a sala de aula mudou e virou nossa casa. Mas tem uma coisa que não se altera, seja em cima do tablado ou longe conectado. É o poder de adaptação. Ajustamos o nosso dia e a cor da pedagogia, tal qual um camaleão. As presas se adaptam para fugir dos predadores, e os predadores se adaptam para capturar as presas. Está todo mundo se adaptando a todo momento. E o mundo é uma grande corrida. Todo mundo está correndo, não para seguir em frente, mas para conseguir se manter no mesmo lugar. Uma caatinga ou cerrado, quando pega fogo, rapidamente consegue se recuperar e florescer novamente. Isso é resiliência ambiental. Agora é hora de ajuda, do jeito que pode ser, para chegar a todo aluno que se sente tão sem rumo e acha que não vai vencer. Se para salvar nossas vidas houver essa interrupção, o presencial espera, volta e recupera toda e qualquer lição. Isso é resiliência social. O cordel é dedicado aos amigos professores, estendo a palavra e a mão a todos da educação, que vivem tantos tremores. Nesse vídeo, A Educação e o Professor nos Tempos da Pandemia, o autor diz: mas tem uma coisa que não se altera, seja em cima do tablado ou longe conectado, é o poder da adaptação. Ajustamos o nosso dia e a cor da pedagogia,
tal qual um camaleão. Então, como transpor esse poder de adaptação ao período das aulas não presenciais? Nessa outra estrofe, o autor diz: agora é hora de ajuda, do jeito que pode ser, para chegar a todo aluno que se sente tão sem rumo e acha que não vai vencer. Então, como garantir o desenvolvimento das habilidades do currículo do ensino fundamental e do ensino médio? E como desenvolver as atividades propostas no material de apoio? Então, para discutirmos sobre esses questionamentos, nós temos aqui alguns pontos importantes. Então, para transpor o poder de adaptação ao período das aulas não presenciais, o que então isso significa, né? Significa que vamos continuar aprendendo, né? Inovando-se para planejar aulas de acordo com esse modelo não presencial. Então, para isso, nós temos que nos aprimorar, principalmente nos usos das tecnologias, adaptando-se para conseguir o resultado esperado. E para garantir o desenvolvimento das habilidades presentes no currículo, tanto do ensino fundamental como no ensino médio, então, para nortear esse trabalho, nós utilizamos, então, as habilidades que constam no currículo paulista para o ensino fundamental e as habilidades que constam no currículo vigente do ensino médio. E para isso, para apoiar esse trabalho, esse desenvolvimento das habilidades, nós também temos as habilidades essenciais que foi disponibilizada pela SEDUC, né, para o primeiro bimestre, para o segundo bimestre e agora também será disponibilizada para o terceiro bimestre. E para desenvolver essas atividades que estão propostas no material de apoio, então, como desenvolver essas atividades, né, que foram propostas no momento que nós tínhamos o material impresso, aliás, nós temos, né, os alunos têm esse material, todas as escolas realizaram as entregas, mas nós trabalhávamos com ele na sala de aula. Então, como utilizar esse material agora de uma forma online? Será que todas aquelas atividades dá para serem realizadas pelos alunos em casa? Então, o que nós temos que fazer? Planejar aulas adaptando essas atividades propostas a essa tecnologia, né, de tal maneira que elas sejam possíveis de serem realizadas. E tudo isso que nós estamos abordando serve para quê? Para que ocorra a aprendizagem do aluno, que é o objetivo principal, né, do professor, da escola, de toda a educação. E agora, então, nós vamos sistematizar com a abordagem do currículo paulista. Então, pensando na linha do tempo do currículo, né, desde a Constituição Federal até os dias atuais, então, o que nós podemos abordar? Depois, em 2008, o Estado de São Paulo, ele homologou o currículo oficial, né, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio, né, ele serviu para nortear todo o trabalho da rede e para nortear esse trabalho também, ele disponibilizou os materiais de apoio. Então, esse currículo do ensino fundamental, ele já foi alterado, então agora tendo como a Base Nacional Comum Curricular, né, nós temos homologado o currículo paulista. E esse currículo do ensino médio, lá de 2008, ele continua vigente até os dias atuais. De 2015 a 2017, então, nós tivemos a construção da Base Nacional Comum Curricular. Em 2018 e 2019, nós tivemos a construção dos currículos estaduais a partir da BNCC. Então, nós tivemos a homologação do currículo paulista, da educação infantil e do ensino fundamental, tanto dos anos iniciais como dos anos finais, né, até o 9º ano. Tivemos a formação em projeto de vida, eletivas e a tecnologia, que são os componentes do Inova, e as escutas da rede sobre o currículo paulista do ensino médio, agora em 2019. Então, o currículo paulista do ensino médio está em construção. E agora, em 2020, nós temos a implementação do currículo paulista da educação infantil e do ensino fundamental também. Então, o início dos novos componentes do Inova e a consulta pública e seminário sobre o currículo do ensino médio, que já tiveram início este ano. E de 2021 a 2023,
nós teremos a implementação progressiva do currículo paulista do ensino médio. E o currículo vigente em 2020, né, agora do ensino fundamental e ensino médio, como que esse currículo ele está sendo trabalhado na rede estadual de ensino? Então, no ensino fundamental, retomando que o currículo paulista ele foi homologado e está sendo implementado, e no ensino médio, agora, ele está em construção, considerando, é claro, a Base Nacional Comum Curricular. E nós temos também, agora em 2020, o currículo paulista vigente para o ensino fundamental. E lembrando, então, que o currículo oficial do Estado de São Paulo de 2008, das 4 áreas, que são aqueles de capa preta e branca, são os mesmos, né, utilizados para este ano, né? Então, a partir do ano que vem, que nós iremos utilizar o currículo paulista do ensino médio. E para apoiar o desenvolvimento do currículo, que ele né, tem como base as competências e habilidades, nós temos então disponíveis os materiais de apoio, que são os cadernos do aluno, os que foram entregues e impressos aos alunos, os cadernos do professor, que neste ano nós temos apenas em formato digital, os materiais do Inova, que vieram, né, junto com os cadernos do aluno. Então, no caderno do aluno eles têm todas as disciplinas, inclusive os componentes do Inova. E os cadernos do Aprender Sempre, tanto de língua portuguesa como matemática, que também né, estão apoiando o desenvolvimento do currículo. E todo esse material ele está disponível no site da EFAP, tá, do Currículo Paulista. Lá neste site vocês têm tudo o que vocês precisam, todas as reuniões, né, as vídeos gravadas sobre o Currículo Paulista, tanto do ensino fundamental, como agora, né, na construção do currículo do ensino médio. Então, como é a estrutura desse currículo paulista? Né, porque ele é diferente do currículo anterior, que nós já estávamos habituados. Então, nós temos a introdução, depois a introdução no histórico geral e os fundamentos pedagógicos. Esses fundamentos pedagógicos, então, desses fundamentos, nós temos uma subdivisão para a etapa da educação infantil e para a etapa do ensino fundamental. Na etapa da educação infantil, nós temos o texto da etapa e sempre o organizador. Já na etapa do ensino fundamental, nós temos o texto da etapa, o texto de cada área, os componentes por área, o texto de cada componente e o organizador por componente. Então, o currículo paulista está disponível em PDF, né? Vocês podem consultar, ele está disponível na internet e ele está dividido, então a estrutura dele está dessa forma. Então, nessa estrutura do currículo paulista, nós temos os fundamentos pedagógicos. Então, são 6 fundamentos pedagógicos. Então, o primeiro é o compromisso com a educação integral. Então, a educação integral, ela tem o desenvolvimento em todas as dimensões do indivíduo, que é a dimensão intelectual, a dimensão física, a dimensão socioemocional e a dimensão cultural também. Então, quando nós falamos na educação integral, nós pensamos no indivíduo como um todo, em todas as suas dimensões. E no currículo, nós temos elencado as competências e habilidades que são essenciais. Então, as competências nós relacionamos ao ser e as habilidades nós relacionamos ao saber fazer. Nós temos também o segundo fundamento, o compromisso com o desenvolvimento de competências. Então, essas competências, elas estão de acordo com as competências da Base Nacional Comum Curricular. Temos também o compromisso com a alfabetização, o letramento, os multiletramentos em todas as áreas do conhecimento. Então, no currículo anterior, nós focávamos principalmente a competência leitora e escritora. Agora, nós também continuamos com a competência leitora e escritora. E junto com ela, nós temos os multiletramentos e a alfabetização também em todas as disciplinas, em todas as áreas. Então, a gente não fala só de língua portuguesa. Então, quando a gente trabalha esse fundamento, nós trabalhamos ele em todas as disciplinas.
o estímulo e o apoio à construção do projeto de vida dos estudantes. Então, não é só no componente do Inova Projeto de Vida, né, só o professor do projeto de vida, que trabalha, então, esse tema com os alunos. Todos os professores também precisam conhecer o projeto de vida dos seus alunos, porque durante as suas aulas ele pode abordar alguns assuntos, trazer isso para o aluno, para que ele consiga relacionar isso e tentar conquistar o seu projeto de vida. Então, esse apoio dos professores de todas as disciplinas é fundamental para o componente projeto de vida. A tecnologia digital, né, que o estudante como consumidor e produtor de tecnologia. Então, nós temos também, né, a tecnologia como componente do Inova, mas ela vai permear todas as disciplinas do currículo. Então, isso é muito importante, né, que todos os professores desenvolvam, né, esse tema. E agora, então, nessa época do distanciamento social e das aulas não presenciais, a tecnologia ela está sendo uma grande aliada para que a aprendizagem ela de fato ocorra. E o processo de avaliação a serviço das aprendizagens de todos os estudantes. Então, quando a gente fala avaliação no processo de todos os estudantes, a gente não pode esquecer de nenhum mesmo. A gente fala dos estudantes na sua individualidade, não é mesmo? Até em relação à adaptação curricular, avaliar o aluno dentro das suas possibilidades. Então, todos esses fundamentos, eles estão disponíveis das páginas 28 a 43 do Currículo Paulista. Tá? Então, vocês podem fazer a leitura, né, desse documento, que vocês vão ter esse apoio no desenvolvimento das aulas. Então, o Currículo Paulista, né, em PDF, ele vem com essa capa. Então, ele traz os fundamentos teórico-metodológicos, né, nas páginas 28 a 43, e ele tem como base as 10 competências gerais da BNCC. Tá? Então, essas 10 competências gerais, então, elas vão contemplar integralmente, né, então, a educação integral, em todos os seus conceitos, em todas as atitudes, procedimentos e os valores que são trabalhados ali no dia a dia, na sala de aula. Então, nós fazer a transposição dessas competências para cada componente curricular de disciplina. Então, no Currículo Paulista, nós temos uma engrenagem em funcionamento. Então, nós temos a formação integral do indivíduo, as competências socioemocionais e cognitivas, que no currículo anterior elas também existiam, mas a nossa maior ênfase eram as competências, né, cognitivas, e agora nós temos as competências socioemocionais também muito evidentes no currículo. E também define as aprendizagens que são essenciais, né, a todos os estudantes. Então, nós temos o compromisso com a alfabetização, né, lembrando disso, com o letramento e o multiletramento em todas as áreas, e não pensando apenas, né, lá na educação, né, dos anos, no ensino fundamental, dos anos iniciais ou em língua portuguesa. Então, é importante que todos os professores, eles, né, trabalhem essa interdisciplinaridade, procurem ajuda com os professores das outras áreas para trabalhar esse letramento e multiletramento dentro da sua área. Olá, professores! Agora estamos aqui para falar sobre o currículo específico de língua portuguesa. O currículo paulista, ele se divide em anos iniciais, que vai do 1º ao 5º ano, e anos finais, do 6º ao 9º ano. Como a nossa disciplina língua portuguesa está dentro da área de linguagens, vamos falar um pouco sobre a área de linguagens também. Vamos falar agora dos fundamentos da área de linguagens. O que o currículo ele considera linguagem? Para o currículo, linguagem é comunicação, é interação entre os sujeitos num determinado campo da sua atividade. Por que as disciplinas de arte, educação física, língua portuguesa, língua inglesa fazem parte da área de linguagens?
Porque essas disciplinas, elas utilizam como instrumento de trabalho e princípio a comunicação de forma distinta, verbal, corporal, visual, sonora e digital. Vamos falar agora um pouco das competências específicas de linguagens para o ensino fundamental. Elas são as seguintes: compreender que as linguagens são de natureza dinâmica e têm uma construção histórica, social e humana. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem. Utilizar diferentes linguagens para expressar e partilhar informações e defender pontos de vista. Desenvolver a capacidade de apreciar e decidir o que é belo com respeito e diversidade aos saberes. Ou seja, desenvolver a parte estética. Compreender e utilizar os meios digitais de forma crítica. Agora, vamos falar um pouco sobre o objetivo fundamental do Currículo Paulista de Língua Portuguesa, que é garantir que todos os estudantes se apropriem, ou seja, apreendam as diferentes práticas de linguagem, as diversas práticas de linguagem que estão integradas à vida social, dentro e fora da escola. Principalmente que eles vejam o sentido, o significado também fora da escola. E tem como objetivo maior a formação integral do sujeito, autonomia crítica, criativa e reflexiva. Ou seja, nós queremos sujeitos autônomos, sujeitos que pensem por si mesmos e também que sejam protagonistas na sua aprendizagem. Continuando, vou fazer um breve resumo sobre as 10 competências específicas de língua portuguesa que vocês podem encontrar no currículo, na íntegra. São elas: compreender a língua como meio de construção e identidade. Então, eu formo minha identidade através da minha língua. Apropriar-se da língua escrita para que possa interagir nos diferentes campos de atuação de forma autônoma. Novamente, a palavra autônoma, autonomia, protagonismo. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos. Este último, multissemióticos, podem ser encontrados nas outras áreas também. Compreender e respeitar a variação linguística, principalmente respeitar a linguagem do outro, a variação linguística do outro, não ter essa variação linguística como inferior ou superior. Empregar a linguagem adequada à situação comunicativa. Em cada situação de comunicação, a gente deve se comportar de determinada maneira. Analisar e posicionar-se ética e criticamente em favor dos direitos humanos e ambientais. Sempre amor ao próximo, ao ambiente, ao ser humano. Reconhecer que o texto é o lugar para manifestar e negociar sentidos, valores e ideologias. Então, o texto ele é o centro do ensino da língua portuguesa. Selecionar textos e livros para leitura integral, conforme o objetivo. Envolver-se em práticas de leitura literária, dando valor a ela e reconhecendo-a como transformadora e humanizadora. E mobilizar práticas da cultura digital. Organização curricular. Como vocês podem ver nesse PPT, nosso currículo ele está organizado em campos de atuação, em práticas de linguagem, em ano e em habilidades. Esses campos de atuação são o campo da vida cotidiana, o campo da vida pública, o campo das práticas de estudo e pesquisa, o campo artístico literário e o campo jornalístico midiático. Algumas habilidades dá para ser trabalhada em todos os campos de atuação e as práticas de linguagem também. As nossas práticas de linguagem são a leitura, a escrita, a oralidade, a análise linguística, a semiótica, a produção de texto. E essas práticas, elas possuem, conforme o ano, características próprias, específicas.
nós trabalhamos esses campos de atuação e essas práticas de linguagem do primeiro ao nono ano. E as habilidades, elas têm uma progressão horizontal e vertical. Vamos falar um pouco de cada campo de atuação. O campo de atuação, essa nomenclatura é uma nomenclatura nova, que dialoga com uma intenção que já existia no ensino da língua. Os campos de atuação, eles são considerados um macro. Então, é através desse campo de atuação que eu vou nortear todo o ensino da língua. A metodologia, o acompanhamento dos alunos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o campo da vida cotidiana. Esse campo da vida cotidiana, ele é trabalhado mais nas séries iniciais. Ou seja, ele é trabalhado apenas nas séries iniciais. Como é o caso do bilhete, dos recados, é usado na instância da vida cotidiana, né? Da família, na relação com os amigos, com a família. O campo artístico, ele vai trazer diversos conceitos de arte. É a arte letrada. Coloca o aluno desde cedo em contato com a literatura. Isso é importante. Então, não só no ensino médio, mas também desde as séries iniciais, devemos oferecer aos alunos a oportunidade de ter contato com textos literários. Os romances, as fábulas, as poesias. O campo de estudo e pesquisa. Quais os gêneros que se enquadram nesse campo de estudo e pesquisa? Então, o artigo de divulgação científica, a leitura de um gráfico, a leitura de um infográfico. Ele vai entender a estrutura de um texto, né? E desse gênero, e também vai estar compartilhando esses saberes, vai ajudar muito, vai fazer uma interdisciplinaridade com as outras áreas, que todas as áreas ele precisa saber fazer uma pesquisa, fazer um relatório. Também nós temos aqui o campo de atuação na vida pública. Esse campo de atuação da vida pública, ele trabalha as questões da cidadania. Então, por exemplo, o ECA, quando o aluno vai estudar trechos do ECA, ele vai conhecer ali os direitos e deveres dele e vai poder estar inferindo sobre esses direitos e deveres lá fora. Ele vai aprender a ser crítico, a saber o que ele pode fazer, o que ele não pode. Então, ele vai relacionar esse conhecimento escolar com a vida lá fora, com a vida dele, dando significado à escola, dando significado ao estudo. O campo jornalístico midiático. Esse campo jornalístico midiático é quando o aluno tem contato com o jornal, tanto televisivo quanto online. Mas esse contato, esse ler um texto que sai no jornal físico ou assistir a um jornal, o aluno tem que ser crítico, ele tem que receber aquela notícia de forma crítica, para que ele possa saber se aquilo, questionar se aquilo realmente é verdade ou não. Então, esses são os campos de atuação que nós encontramos no nosso currículo. Agora nós vamos ver as práticas de linguagem. A linguagem pressupõe a interação humana, por isso seu estudo precisa ser contextualizado com ações do cotidiano da vida social. No currículo, as práticas de linguagem vêm contextualizadas aos campos de atuação. Quais são essas práticas? A primeira dela que vamos ver é a oralidade. Na oralidade, nós trabalhamos as condições de produção e recepção de textos orais, a relação entre a fala e a escrita, a compreensão dos efeitos de sentido, a relação crítica entre as temáticas tratadas e validadas na informação, a compreensão dos textos orais e a produção de textos orais. Na análise linguística ou semiótica, nós trabalhamos os aspectos discursivos e efeitos de sentido. Trabalhamos a descrição gramatical,
morfologia, sintaxe, etc., os elementos de relação nas diferentes semioses e domínios de sentido, a variação linguística, os aspectos e elementos textuais responsáveis pela coesão, o vocabulário e o léxico e a relação entre a fala e a escrita também, produção do texto, a alimentação temática, dialogia e relação entre os textos, a construção da textualidade, os aspectos notacionais e gramaticais e estratégia de produção. E por último, nós temos a prática da leitura. Nela, incentivamos a adesão a essa prática em si, as condições de produção e recepção dos textos, reflexão crítica sobre as temáticas tratadas e validadas da informação, a dialogia e relação entre textos, estratégias e procedimentos de leitura, a reconstrução da textualidade e a compreensão dos efeitos de sentido. Não há uma hierarquia entre essas práticas de linguagem, mas nós percebemos um esforço do currículo paulista em focar na prática de leitura. Podemos perceber este esforço em intensificar essa prática. Logo no primeiro bimestre, o trabalho com a leitura é o foco do professor. No objeto de conhecimento, nós temos a compreensão em leitura, nós temos a formação do leitor literário, a formação do leitor em textos multissemióticos, a estratégia da leitura e a compreensão da leitura com textos verbais e não verbais. Como podemos perceber nas habilidades, ler e compreender diferentes textos, identificar na leitura diferentes textos, reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da ficção, dimensão lúdica, encantamento, relacionar textos verbais a ilustrações, compreender na leitura de textos multissemióticos o efeito de sentido produzido pelos recursos expressivos, gráficos e visuais, construir o sentido de história em quadrinhos, tirinha, relacionando imagens e palavras, interpretando recursos gráficos. Toda essa preocupação do currículo paulista é informar leitores autônomos, leitores que sabem escolher bons livros, que sabem se posicionar criticamente frente a um texto e sabem mobilizar os seus conhecimentos para compreender e interpretar diferentes modos textuais. Essa preocupação com a formação do leitor continua nos anos finais do ensino fundamental. No 6º ano do ensino fundamental, logo no primeiro bimestre, nós temos como objeto de conhecimento a estratégia de leitura. E percebam que a prática de linguagem trabalhada é a análise linguística e semiótica. Com isso, podemos perceber que a leitura vai subsidiar todas as demais práticas, não só na disciplina de língua portuguesa, como também em todas as demais disciplinas. Agora vamos ver a nomenclatura da habilidade de língua portuguesa no currículo paulista. As duas primeiras letras se referem à etapa do ensino, que nesse caso é ensino fundamental. As letras seguintes se referem ao componente curricular, no nosso caso, língua portuguesa. O número 19 se refere ao número dessa habilidade, para identificá-la. Mas no nosso currículo ela não vem numa sequência, pois elas estão distribuídas ao longo dos campos de atuação e ao longo de cada prática de linguagem. Neste caso, nós temos a habilidade do ensino fundamental, que vai do 6º ao 9º, língua portuguesa, de número 19. Analisar em gêneros orais que envolvam argumentação, os efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade falada, como a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e expressão facial, as hesitações e etc. Nesse quadro, nós temos o exemplo de como essas habilidades vêm no currículo paulista. Aqui nós temos o 6º ano, no primeiro bimestre. Qual o campo de atuação essa habilidade se refere? A todos. Qual a prática de linguagem que ela vai estar focando? A análise linguística semiótica. Qual é a ação que eu pretendo
desenvolver no meu aluno? Relacionar palavras e expressões em textos de diferentes gêneros, escritos, orais e multimodais, pelo critério de aproximação de significado. E qual é o meu objeto de conhecimento? A estratégia de leitura. Podemos perceber então que nossas habilidades, nesse caso, ensino fundamental do 6º ano, língua portuguesa, habilidade número 3, sempre se iniciam com o verbo, que é a ação que eu pretendo que meu aluno seja capaz de realizar após trabalhar determinadas habilidades. Ensino fundamental, habilidade que vai do 6º ao 7º ano de língua portuguesa, número 15. Identificar a proibição imposta ou direito garantido, bem como as circunstâncias de sua aplicação, em artigos relativos a normas, regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, regulamentações para o mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito e assim em diante. Qual é o campo de atuação? É a atuação na vida pública. Qual é a prática em foco? A leitura. E qual é o objeto de conhecimento? A estratégia e procedimentos de leitura em textos legais e normativos. Observam que eu não posso trabalhar uma habilidade descontextualizada. Eu preciso identificar a qual campo de atuação ela está inserida, qual é a prática que eu irei focar e qual é o meu objeto de conhecimento. O nosso currículo está todo fundamentado na Base Nacional Comum. Se você tiver interesse em se aprofundar no conhecimento sobre ensino fundamental, clique nesse link e se inscreva no curso do MEC. Ele é gratuito e serve para evolução profissional. O currículo paulista e a etapa do ensino médio. O currículo do ensino médio será implementado de forma gradual. A implementação do currículo do ensino médio será de forma gradativa. Em 2021, será implementado apenas para as primeiras séries do ensino médio. Em 2022, para a primeira e segunda série. E em 2023, atingirá todas as séries do ensino médio, de primeira a terceira. Então, os professores que tiverem aulas atribuídas em 2021 na primeira série do ensino médio já vão trabalhar com as habilidades previstas no novo currículo. Mas os que estiverem lecionando na segunda e terceira série ainda vão utilizar o currículo vigente no momento. Nós trouxemos aqui as habilidades do segundo bimestre previstas ainda no currículo vigente para o ensino médio, da primeira, segunda e terceira série. E para os professores que tiverem interesse em se aprofundar no currículo paulista do ensino médio, aqui tem o link do curso do MEC sobre a BNCC no ensino médio, linguagens e suas tecnologias. Basta clicar e se inscrever. E em 2020, com a Covid-19 e a suspensão das aulas presenciais por conta do coronavírus, qual o caminho seguir? Como podemos desenvolver as habilidades que constam no currículo? Como atingir maior número de alunos nas aulas não presenciais? Para subsidiar o trabalho dos professores e nortear as aulas não presenciais, a SEDUC disponibilizou no Excel algumas habilidades essenciais previstas para o primeiro, segundo e nessa última semana disponibilizaram do terceiro bimestre. Além disso, nós temos os documentos orientadores que nos auxiliam a como proceder no nosso trabalho docente. A Secretaria da Educação também disponibilizou cadernos do aluno, caderno do professor, materiais de apoio do Inova e cadernos do Aprender Sempre, de língua portuguesa e matemática. Tudo para ajudar o professor a desenvolver as habilidades essenciais com os seus alunos mesmo à distância. Além de todo esse material, nós também podemos utilizar os livros didáticos. Para contribuir na formação dos professores e ampliar a oferta aos alunos de uma educação mediada pela tecnologia, a SEDUC desenvolveu o aplicativo Centro de Mídias da Educação de São Paulo, onde são ministradas aulas com foco nas habilidades essenciais.
Se vocês acessarem o link do site que consta nesse slide, vocês podem observar o cronograma das aulas, bem como as habilidades previstas para cada uma delas. E para auxiliar um pouco mais, na Secretaria Digital, o professor também consegue acessar o aplicativo Centro de Mídias e ter acesso aos slides que os professores utilizam durante as aulas ministradas lá. Basta acessar nesse endereço e você conseguirá ter acesso a todo o material utilizado durante as aulas do Centro de Mídias. Na nossa diretoria de ensino também tivemos avanços tecnológicos. A Diretoria de Ensino de Birigui, também para subsidiar o trabalho dos professores, desenvolveu o site do Núcleo Pedagógico e o canal do YouTube, que, com parceria com os professores, tem disponibilizado exemplos de práticas exitosas. Lá você também vai encontrar material para auxiliar na sua prática pedagógica, além dos ATPCs anteriores. Chegamos ao fechamento. Nessa formação sobre o currículo paulista, nós vimos a linha do tempo, fundamentos pedagógicos, estrutura do currículo paulista, fundamentos da área de linguagens, organização do currículo de língua portuguesa, habilidades do currículo vigente no ensino médio para o segundo bimestre e divulgação de materiais de apoio e sites para o momento atual. Para o próximo ATPC, vamos subsidiar o desenvolvimento das atividades online na disciplina de língua portuguesa. As referências. Agora chegou a hora de pôr a mão na massa. Nós preparamos um formulário para vocês responderem de acordo com essa formação sobre o currículo. Basta acessar esse link e preencher com suas informações e responder. Obrigada pela atenção e aqui termina o nosso ATPC dessa semana. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de professores de língua portuguesa no WhatsApp, basta adicionar esses números e falar com a Rosa ou comigo. Nós somos PCNPs responsáveis por língua portuguesa e aqui está o nosso e-mail. Até mais!